Tive aqui algum problema técnico de conexão, que a chuva tá com vários raios lá fora, tá chovendo. Pode ser que seja isso. Tô só aguardando aqui o Gustavo entrar novamente. Olá, Igor. Olá, olá, pessoal. Ah, legal. O Gustavo voltou aqui, já tô aqui aguardando o Gustavo. Aê. Voltamos. Vamos. Pode ser um problema técnico, tanto de quem está manuseando, como da rede, porque está caindo vários raios aqui em São José. Pode ser que tenha dado alguma questão. Tá bom agora a conexão? Tá perfeito, Edu. Então, eu não sei até onde o pessoal conseguiu ouvir. Você tinha me perguntado sobre prefeito, vereador, e aí eu disse que tem tudo a ver, principalmente nas questões de eleições municipais, que é onde realmente a população percebe, vivencia tudo aquilo que é implementado, né? Seja por projetos de lei dos vereadores e na implementação, de fato, do executivo com apoio da Câmara Legislativa. E aí tem um ponto interessante quando a gente fala da Amazônia Legal, porque eu sou um grande incentivador dos consórcios intermunicipais, que são nada mais, nada menos do que parcerias entre municípios vizinhos ou de características muito parecidas e que muitas vezes são municípios pequenos, que é uma característica muitas vezes de vários dos municípios da Amazônia Legal e que, por exemplo, para ficar fácil de entender, né, quando a gente fala de um consórcio intermunicipal da área de saúde, principalmente na questão da pandemia, que é muito importante. Você pega um município que tem uma população muito pequena, para ele talvez seja muito caro, por exemplo, implementar um equipamento de ressonância magnética e, além de ser caro, ele também sabe que vai ser a maior parte do tempo vai ficar ocioso aquele equipamento. Então, ou acontece isso de ociosidade, ou ele não implementa e a população sofre. Então, acho que a questão da Amazônia Legal, ela possibilita isso para os vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas que estão se candidatando agora, que é simplesmente poder estabelecer essas parcerias em conjunto e, por que não, um município adquire o equipamento de ressonância magnética para usufruto de todos os municípios, entendeu? E isso é algo que até por exemplo, em grandes municípios, no estado de São Paulo, no grande ABC aqui de São Paulo, tem muitas dessas parcerias. Então, é algo que é plenamente viável e acredito que isso deva ser, sim, uma pauta mais do que prioritária para quem faz parte da Amazônia Legal. Uhum. Ah, bem bacana. Eu fiquei pensando aqui quanto que isso também dialoga, né, com até a estrutura de saúde, né, da CESAI, dos distritos regionais, né, que englobam regiões que têm mais de um município, né? Então, o caso lá do Alto Rio Negro, por exemplo, a gente está falando do DICEI Alto Rio Negro, que pega São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, é todo um, já é uma estrutura que faz com que se dialogue diferentes poderes, né, executivos e tende-se às comunidades que estão divididas ali, né, de forma tão é, descentralizada mesmo, né, com todo... Edu, desculpa, não, é que você falou a palavra que dialoga, né? Essa questão, fazer parte da Amazônia Legal, por meio de consórcios intermunicipais, isso possibilita um grande diálogo, né? De compartilhar as dificuldades, os desafios, o que está funcionando, né? Que também é uma característica do que o manifesto a gente está colocando, do que tem sido feito de positivo para que possa ser implementado. Então, essa palavra diálogo que você colocou cai muito bem. Uhum. Legal. Você
Travou, voltou. Acho que tá ok agora. Agora, para mim, você ainda tá meio travado aí, mas eu não tô. Ah, boa, agora acho que voltou. Acho que sim. Não, legal. Vamos dar um passo e falar um pouco mais sobre um outro ponto do manifesto, que eu acho que é bastante interessante. Eu sei que você tem muito a contribuir sobre isso, né? Eu vejo que a gente propõe uma educação inclusiva, né, como parte, né, do manifesto aí pela Amazônia. E aí eu queria entender isso, assim, né? Como que acontece uma educação inclusiva, né, dentro de um sistema municipal de ensino? Do que a gente está falando? E aí quais as características lá daquele território, né, lá da Amazônia, que a gente precisa ter em mente na hora de falar de uma educação inclusiva? Perfeito. Bom, quando a gente fala de questão municipal, de educação, a educação básica para o município, a gente tem que entender que o foco e a responsabilidade daqueles municípios está ligada à educação infantil. Então, já começa por aí, né? A primeira infância, que a gente chama, esse é um foco e uma responsabilidade do município. Falando dos povos tradicionais da floresta, dos quilombolas, ribeirinhas, dos povos indígenas, a gente tem uma série de valores, de tradições, e que na legislação isso deve ser levado em conta e deve existir um incentivo para que os vereadores e o próprio executivo participe mais dessas características tão especiais. Então, um currículo diferenciado, por exemplo, professores indígenas que hoje, muitos deles não são contratados de forma permanente. Isso é uma demanda e que, para que isso possa ser de fato implementado, e é uma questão também de sustentabilidade e de saúde, né? Porque de segurança de vida, porque muitas vezes esses professores que participam das escolas, em alguma das disciplinas, eles não sabem até quando eles de fato vão ministrar as aulas. Então, essa é uma primeira característica. Acho que uma outra característica muito importante a se levar em conta é relacionada aos materiais didáticos, né? Desde a língua que é trabalhada nesses materiais, até mesmo o que é abordado nesses materiais. Uma coisa, de novo, entra a questão do diálogo, né? Quando a gente fala de escolas, a gente também entende muito de projeto político-pedagógico, que nada mais é do que o formato que aquela escola vai abordar os conteúdos que são necessários ensinar. Então, considerando esses povos, tem particularidades que são necessárias entrar nesses currículos. Não adianta o legislativo, quem quer que seja, poder dizer o que vai ser aprendido, né? Então, a melhor forma, quando a gente está falando de educação na primeira infância, é ouvir toda essa comunidade escolar. E aí eu estou falando alunos, alunas, o corpo docente como um todo, para entender quais são as demandas e realmente as tradições, né? E isso a gente vê que não acontece tanto. E aí só para até finalizar essa questão, acho que isso é algo que ajuda o movimento também se prontifica, né, a poder eleitas. Tá me ouvindo perfeito, Edu? Tô te ouvindo. Deu umas travadas, deu umas pausadas, mas eu tô acompanhando. Eu tô falando que a gente vem olhando também, né? Porque a gente consegue estabelecer, né, com toda a nossa rede de especialistas, todos os voluntários, de acadêmicos que estão envolvidos e que também a gente conhece, dos profissionais, a gente consegue estabelecer essas conexões, as organizações locais,
para um vereador, uma vereadora que quiser realmente entender o que não está sendo feito e que é necessário, a gente pode estabelecer por meio do manifesto, com as referências que a gente coloca, e também estabelecer essa ponte, né, para esses contatos serem estabelecidos. Legal. Eu vou voltar num termo que você trouxe aí, que eu acho muito, muito interessante, que é o de comunidade escolar, né? E esse, para mim, é um dos grandes caminhos, assim, de uma integração, né, maior, tanto se a gente for falar de inclusão, quanto de diálogo e de uma gestão mais participativa, né, de algo que é tão importante na formação de um município, na cultura de um município. Então, acho que trago aqui também um pouco sobre o que é essa gestão participativa, né? No caso das escolas, por exemplo, como que isso se dá? Né? Quais são as ferramentas, quais são os caminhos possíveis para a gente olhar para a gestão participativa dentro de um município, no caso, na educação, por exemplo. Legal. Existem uma série de ferramentas que, independente do município, aquele vereador ele pode incentivar, ele pode organizar, né, prefeito, as comunidades locais, que é o fato de a gente ouve muito audiências públicas, mas aí não vou entrar tanto agora porque você me perguntou na questão mais de educação. Tem algo que funciona muito e que quem está dentro da escola gosta muito, porque é um espaço mesmo onde existe escuta e voz ativa, são as chamadas rodas de conversa, né, que muitas vezes a própria escola organiza, os grêmios estudantis muitas vezes proporcionam isso. Isso é um direito até dos estudantes, poucas pessoas sabem disso, mas todo estudante tem o direito de ter na sua escola um grêmio estudantil. E esse espaço roda de conversa, ele é interessante porque muitas vezes é um espaço informal, né, que proporciona esse diálogo, essa participação de quem tiver vontade, de quem tiver o desejo de falar. E aí, por que não, por exemplo, vereadores, vereadoras poderem organizar esse tipo, ou incentivar, né, que as escolas, uma escola que ele tem uma ligação mais próxima, possa fazer esse tipo de atividade para ouvir as demandas de todos os envolvidos, de todas as envolvidas. Tem pais, né? Tem os funcionários que estão dentro de uma escola, não só os professores, coordenadores e diretores. Imagina o ganho se um vereador, uma vereadora incentiva, a comunidade sente confiança em escutá-lo. Eu vejo como um passo muito grande para poder implementar alguma ação assertiva, né? E que respeite as tradições, os valores daquela comunidade, daquele local. Perfeito. Você foi falando, eu me lembrei muito de um modelo de pedagogia da alternância, que eu conheci algumas escolas no estado do Espírito Santo, onde tinha dentro da escola conselhos, assim, e aí era formado tanto por alunos do ensino infantil, do fundamental 1 e 2, como professores, como comunidade escolar, famílias, que aí discutiam, por exemplo, alimentação, como que ia ser o cardápio da semana, atividades recreativas, enfim, eles se dividiam, né, e de fato tinham uma certa autonomia e participação dentro da escola, no caso, né, era uma escola bem bacana, numa comunidade rural. Então, acho que é por aí, né, que a gente tem que enxergar esses sistemas mais interligados e mais próximos, né, os conselhos municipais dialogando com o ensino municipal, o sistema de ensino municipal, que tem também todo o poder legislativo para olhar as leis e propor e votar, assim como o executivo para, de fato, implementar um orçamento e executar aquilo que a população como um todo quer e precisa, né? E você falando isso me veio só para, nem sei se está com tempo também, você me avisa para não atrapalhar o João também, que vai fazer uma gigante contribuição aqui, né? Mas
tem dessa questão participativa, existem em vários municípios, existem atividades que são organizadas para que os estudantes possam participar como se fosse um vereador por um dia, uma vereadora por um dia. Então, eles são convidados a vir até a Câmara Legislativa para poder ter esse exercício de cidadania, esse exercício político. E aí, uma característica, isso que me fez lembrar, quando a gente está falando de Amazônia Legal, algo que seria inédito e seria muito rico é poder, por exemplo, vereadores e vereadoras proporcionar isso, mas dentro das comunidades, né? Muitas vezes a gente sabe que chegar na Câmara Legislativa, o acesso nem sempre é muito simples, né? Então, e até para entender a dinâmica do local, seria muito rico se esse fosse o inverso, né? O vereador, a vereadora, o prefeito, a prefeita fosse e proporcionasse esse tipo de exercício para quem tivesse o interesse. Acho que o ganho de conexão e de identidade seria gigantesco, né? Sem dúvida, sem dúvida. É formação cidadã, né? E assim, incentivar embaixadores, incentivar que as crianças, jovens possam conhecer um pouco mais e se apropriar um pouco mais dessa forma democrática de agir, né? Muito bom, Gustavo. Acho que a gente trocou aqui boas ideias sobre gestão participativa, sobre educação, Amazônia Legal, e mostra, né, o quanto que as coisas estão conectadas e o quão importante é nesses dias aí antes das nossas eleições municipais a gente se atentar aos candidatos e candidatas que estão olhando para isso, né, que estão, enfim, pensando em desenvolvimento sustentável e planejando e se envolvendo com a causa, as diversas causas, né? Sobretudo na Amazônia, que é a nossa causa principal da União Amazônia Viva. Vou chamar o João. Fechou, Edu. Vamos em frente, só para fechar, acho que é isso, né? O nosso manifesto tem a participação de profissionais de todas as áreas, né? Técnicos, especialistas, todos voluntários, e agora a gente está a 4 dias das eleições, que esse manifesto possa chegar, mais uma vez eu faço questão aqui de repetir, que cheguem mais candidaturas, porque esse é o nosso objetivo, né? Com 10 tópicos que a gente está abordando. Desculpa aí, Edu, ter falado tanto, mas eu vou sair aqui. Imagina, foi ótimo, gostei bastante, assim, que a gente continue dialogando. Fechou. Valeu, Edu, até já. Vou fechar você aqui, vou chamar o João. Tá bom. Só um minuto, pessoal. Vamos ver aqui como que eu encontro o João. Ué. João, tá por aí? Para mim aparece aqui que você não pode participar. Ah, agora sim. Te convidei. Aê. Fala, Edu. Tudo bem, João? Te ouço, cara. Tudo bem? Tudo bem. E por aí? Uma boa noite. Boa noite, cara. Agradeço aí a chance da gente estar dialogando sobre esse manifesto tão importante nesse momento, semana final, né? Reta final aí para as eleições. É um momento super propício para a gente estar dialogando sobre esse tema daí. Sem dúvida, sem dúvida. Estou muito feliz da gente poder conversar um pouco. Eu queria ouvir um pouco também sobre como foi para você, né, participar desse grupo, construção. Eu sei que você já teve outras experiências também relacionadas a processos eleitorais, democráticos. Queria, né, saber como que você está, enfim. Que legal, Edu. Não, eu acho que foi uma experiência muito válida, cara, muito bom. Claro, a gente sempre nunca consegue contribuir da forma que gostaria, mas eu acho que o processo, ele traduz muito uma coisa que eu acho que a gente vai falar bastante aqui, que é um valor do desenvolvimento sustentável, que é o valor da colaboração. Então, acho que foi um processo altamente horizontal e colaborativo,
e mostrou que é possível, né? Muitas vezes a gente pensa que um processo colaborativo, cooperativo ou descentralizado em rede, ele não é um processo eficiente, e eu acho que o manifesto é a prova em si que é possível fazer algo descentralizado, horizontal e colaborativo, e ele está aí ajudando a pautar as eleições, né? Então, fico muito feliz, eu já participei sim de processo eleitoral, agora, graças a Deus, estou afastado, porque também para quem está ali na linha de frente, candidato, é uma pauleira, mas eu acho muito importante esses manifestos, porque eles organizam um pouco e dão uma chance para a sociedade, principalmente, debater uma agenda pública, política, propostas concretas, e incentiva os candidatos a se alinharem, a debaterem, porque eleição importante é ser eleição em cima de ideias, de programas, de valores, né? A gente está com uma rejeição muito grande à política hoje, só que a política é fundamental. Então, mas precisa ser essa boa política aí, pautada em ideias. É normal as pessoas divergirem, mas é bom que os votos se deem baseados em ideias. Eu acho que o manifesto cumpre um pouco esse papel de organizar algumas ideias aí para serem debatidas com a sociedade. Maravilha, maravilha. Vou até então aproveitar para quem está aqui acompanhando e ainda não viu, né, incentivo que entre lá no nosso site, www.uniãoamazoniaviva.com. Lá tem um botão, está escrito manifesto, no que clicou ele abre, dá para ler todo ele e para os candidatos e candidatas fazer a adesão por lá mesmo, né? E aí também convido, se alguém tiver perguntas, dúvidas, reflexões mesmo que queiram trazer aqui, eu vou daqui a pouco acompanhando os comentários e a gente pode, no momento final, bater essa bola também. Mas legal, João, queria trazer uma pergunta-chave, assim, orientadora para nós, que é como que o poder municipal, que a gente vai escolher aí daqui. Falhou, Edu. Alô? Para mim. Peraí. Oi, falhou. Você me ouve? Tá me ouvindo agora? Voltou agora, eu acho. Voltou. Bom, vou fazer novamente uma pergunta-chave. Como que o poder municipal, que a gente escolhe, né, que a gente vai às urnas aí no próximo domingo, pode promover o desenvolvimento sustentável? E o que é o desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que é legal a gente também, de uma forma simples, acessível, a gente falar um pouco sobre isso. Tá, legal. Então, primeiro, refletir sobre o desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que é um conceito que já vem aí nas últimas décadas ganhando relevo no movimento, na sociedade de forma geral. E eu acho que o primeiro é isso, ele é desenvolvimento, né? Então ele é mais do que só a preservação, ele é mais do que só a proteção, mas é um desenvolvimento que não mata as bases da vida, do desenvolvimento. Então, porque é ilógico, é irracional a gente ter um modelo de crescimento econômico que mata as bases sobre as quais a gente está se desenvolvendo. Então, uma hora, isso vai ter um fim, né? Então, acho que desenvolvimento traz essa ideia bacana de potência, de positividade, só que uma positividade que seja sustentável no longo prazo. Então, acho que esse é um primeiro elemento. E eu queria destacar uma coisa da ideia de desenvolvimento sustentável que eu acho que tem muito a ver com a proposta do poder público municipal, tanto o poder executivo ou o poder legislativo. E eu acho que a ideia de transversalidade. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente não está falando só de o meio ambiente. A gente precisa que essa lógica de desenvolver todas as áreas de políticas públicas, saúde, educação, segurança pública, economia, ela se dê de uma nova forma. Então, por exemplo, a gente pode ter políticas de transporte urbano, mas que incentive bicicletas, que incentive um transporte com baixo impacto de carbono. Isso é desenvolvimento sustentável. A gente pode ter uma educação, políticas educacionais, que valorizam a educação ambiental e a diversidade.
E aí eu acho que a gente entra, Edu, num grande potencial do Brasil, né? Quando a gente pensa para o futuro, o grande potencial do Brasil é a nossa diversidade social e ambiental. Então a gente tem centenas de povos indígenas, isso é um ativo maravilhoso que o Brasil tem, e poucos países têm essa vantagem comparativa. A gente tem diversos biomas com uma diversidade ambiental enorme, e isso é um grande ativo. Então, eu acho que a economia do futuro, quando a gente fala de ser uma economia verde, ela é uma economia baseada muito nessa nossa biodiversidade. E quando a gente fala de economia criativa, economia digital, a gente está valorizando o quê? A criatividade. E o que gera criatividade? Diversidade. Se você for ver hoje nos ambientes de trabalho, as empresas, as organizações, elas fomentam diversidade não só por uma questão de justiça, mas sim também porque a diversidade gera mais criatividade. Então, por exemplo, políticas municipais de educação que valorizem a diversidade do nosso povo, da nossa cultura e do nosso território, é uma política de desenvolvimento sustentável. Manejo florestal, que a gente entender que a gente pode ganhar mais dinheiro com a floresta em pé do que com a floresta, derrubando a floresta, é uma política que o poder público municipal pode se envolver. Então, o que eu acho que é importante é a gente mudar o foco, assim. Não é, vamos preservar e isso, vamos ser pobrezinho ali. Não, acho que os candidatos que tenham aderindo a esse eixo estratégico, eles estão aderindo ao eixo do futuro. A gente fomentar a nossa diversidade, nosso meio ambiente e uma economia verde é o que a gente pode estar mais alinhado com o futuro, né? A gente não vai ter solução no mundo como uma China de baixo custo, de mão de obra barata. Nossa grande possibilidade de realizar todas as potencialidades do Brasil é ser uma economia verde, desenvolvendo biotecnologia, a gente desenvolvendo essas questões fundamentais. Então, eu acho que o poder público, tanto o executivo municipal, os prefeitos, como o nosso legislativo municipal, os vereadores, eles têm a chance de desenhar e implementar políticas públicas que traduzam essa ideia de desenvolvimento sustentável em todas as áreas, no transporte, na educação, na saúde. Cada um vai ter uma área de atuação específica, porque a gente vive num federalismo, mas em todas elas, no âmbito municipal, a gente tem algo de desenvolvimento sustentável, que é muito mais do que implementar uma coisa, mudar o olhar sobre como a gente está fazendo as nossas políticas públicas. Muito legal, muito legal. Acho que essa questão de traduzir esse desenvolvimento sustentável que você traz me lembrou sobre os ODS, né? Que eu acho que é algo que a gente tem ouvido muito, vários candidatos e candidatas mostram que essa é a forma com que eles estão se comprometendo, né? Buscando mais informação sobre os ODS. Eu queria, se você puder contar para a gente o que é isso, né? Quando que veio e por que é tão importante esse movimento, acho que faz sentido, porque é isso, são várias pautas, né? Pelo que eu entendo, os ODS, eles vão olhar para questões de mobilidade, vão olhar para a economia, vão olhar para a cultura, vão olhar para a equidade, enfim, acho que isso dialoga bastante também com o que a gente está falando do poder municipal, né? Isso. Então, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, organizados, foi um processo longo de negociação, começou em 2013, ele culminou em 2015. Então, são 17 grandes metas que entram desde a redução da pobreza, acesso à água, a questão do clima. E por que eles são importantes? Porque eles, assim, tudo na vida a gente precisa ter meta, né? A gente precisa ter meta no trabalho, meta move a gente para frente, meta para o nosso desenvolvimento pessoal. E os ODS são um conjunto de metas que organizam um pouco aonde a gente quer chegar. A gente está debatendo muito nesse momento o futuro da humanidade, né? E por causa da quarta revolução industrial, de várias coisas. E esses dois campos estão muito, essa ecologia integral está muito relacionada, assim. Tanto a natureza humana como a natureza externa. Então, como a gente é uma continuidade dessa natureza. Então, os ODS, eles têm que olhar tanto para o fator humano, social,
e como para o fator ecológico, o meio ambiente, que na verdade não são duas coisas, é a mesma coisa, com dois olhares. Então, isso no Brasil, a gente tem uma experiência riquíssima com Chico Mendes, por exemplo, depois com vários outros que se seguiram, que tentou integrar lá na luta pela seringa, nos seringais, a questão da inclusão social e a questão da proteção da floresta. Então, acho que os ODS, eles integram essas duas perspectivas, não dá para a gente falar de desenvolvimento sustentável com pobreza, e eles também, eles ajudam um pouco a organizar esses esforços, entendeu? A gente vê muita coisa dispersa. Então, a gente precisa de uma convergência de todos os níveis, o nível municipal, o nível estadual, o nível nacional e o nível global. Então, os ODS, eles um pouco organizam todos os esforços para a gente não sair atirando. Foco é outra coisa importante. Então, assim, para a gente não sair atirando tudo para todo lado, a gente precisa convergir os esforços. Então, acho que trazem duas coisas muito importantes os ODS. Uns, eles dão uma noção de meta, e a gente precisa de meta para progredir, e eles também trazem essa ideia de integração, de união, convergência de esforços. Isso dá uma ideia de foco, que é importante. Por isso que eu acho que, então, eu falei assim, muito de um princípio na primeira fala, que foi o princípio da diversidade, né? Acho que um dos grandes princípios do desenvolvimento sustentável. E o segundo, que eu acho que tem a ver também com essa sua pergunta, é o princípio da colaboração. Assim. Colaboração tem tudo a ver com o desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando muito de competição. Às vezes, um ambiente competitivo ele é mais eficiente, mas nem sempre é o mais sustentável. Mas o ambiente colaborativo, ele produz como efeito um efeito mais sustentável. Então, acho que os ODS ajudam a organizar essa colaboração, desde o nível local, lá da comunidade, do bairro, ao nível municipal, até o problema comum. Porque, por exemplo, a questão climática, o aquecimento climático, você não tem como proteger o Brasil e não o Uruguai, ou se a coisa desandar nos Estados Unidos, desanda na Alemanha. Então, assim, não tem barreira que separe as fronteiras geopolíticas. Então, a gente precisa de colaboração. Se a gente entrar nessa lógica competitiva, a gente não vai resolver um problema comum. Então, como a questão ambiental e a questão do futuro da humanidade, o futuro que nos espera é uma questão comum, a gente precisa organizar essa colaboração, começando lá no nível local, que eu acho que é um subsídio que o manifesto traz, e eu acho que também o ODS é um instrumento. Por isso que a gente baseou também muito o nosso manifesto, ofertando ele aí aos candidatos, em cima dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, da ONU. Perfeito. Pois é, eu acho que exemplifica muito, né? Quando você fala da gente começar no local, né? Começa no que você tem mais acesso, onde você está, compreende essa realidade para poder expandir para algo que é global, né? E é complexo. Só que quando a gente se apropria e a gente entende dos mecanismos próximos da gente, as soluções integradas, né? Elas aparecem, né? E aí a gente vai criando uma cultura mesmo para resolução de problemas complexos, que são todos esses que a gente está vivendo, né? Bem legal que você relembrou, então, que lá no nosso manifesto tem referências, né? Acho que isso é um ponto muito, muito legal, que eu curti muito. São as referências, os exemplos que já existem, né? Para trazer luz, que dá luz ao que a gente está falando, aos 10 pontos, e a relação, né, com cada um dos ODS, e aí dá para ver que às vezes tem algo ali do manifesto que se relaciona com mais de um ODS, tem outras coisas que se relacionam com um ODS apenas. Então, acho que isso tudo vai dando vida para esses objetivos tão importantes que foram aí trabalhados de maneira tão, né, longa e com participação de vários países, né, e instituições e órgãos multilaterais. Bem bacana. Eu pensei aqui da gente falar um pouquinho mais, agora já um ponto mais específico, né? Que se você falou bastante sobre política pública, me veio também a questão das tecnologias sociais, e trazendo um pouco para o contexto que a gente está vivendo hoje, né? A gente está numa pandemia
que afeta questões sociais em função de saúde, né? A própria União Amazônia Viva foi criada, né, para atender uma emergência, né, de saúde aos povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia. Mas a pandemia também tem impactos econômicos, né? Ao mesmo tempo, esse ano a gente está tendo questões climáticas muito intensas, né? Então, tivemos queimada tanto no Pantanal como na Amazônia. Agora vem épocas de chuva, enfim, isso tudo traz da luz aí para o que a gente está chamando ali no nosso manifesto de manejo sustentável, reflorestamento, arranjos produtivos locais, né? Então, eu queria, se você, né, pudesse falar um pouco sobre isso, como que os municípios participam dessas questões, né, desses programas. Joia. Eu acho que eu vou pegar um exemplo, Edu, para ilustrar. Eu acho, por exemplo, o programa de alimentação escolar, que é um programa enorme, que existe há décadas, e uma mudança pequena de política pública pode ser você comprar o alimento a partir dos produtores locais. Então, você tem, por exemplo, você pode ter uma política pública que compra o alimento que vai para a merenda escolar lá enfim, de outro estado que vem, pode comprar no nível local com um grande atacadista local, ou pode comprar das comunidades, pode comprar dos assentamentos de reforma agrária, de vários movimentos, como a MST, pode comprar de comunidades ribeirinhas, pode comprar de comunidades indígenas, quilombolas. Então, por exemplo, quando você tem um poder público, o prefeito, controlado pelos vereadores, ou desenhando essa política em conjunto, ele compra em nível local, mas não só no grande produtor local, do pequeno produtor, fomentando essa diversidade que a gente estava falando. Isso é uma proposta muito concreta que muda toda a cadeia logística de produção de alimentos. Então, em vez de você estar gerando renda para os grandes produtores, você está gerando ali no nível local. Então, isso não é só você dar política, isso não é uma política social, em algum sentido econômico, que é social, não é assistencial. Então, você organiza, você garante uma produção para um produtor ribeirinho, quilombola, indígena, que tem condições muito mais adversas, porque não tem ganho de escala, que não tem diversas outras coisas, mas é o poder público incentivando isso. Isso é um exemplo, por exemplo. Manejo florestal. A gente tem... madeira é um recurso renovável, mas tem que ser usado com sabedoria, senão ela a taxa de renovação não alcança a taxa de desmatamento. Então, você precisa manejar isso. Se você manejar, organizar, que é o que esse manejo? É você organizar a colaboração daquela área, de como você vai explorar aquela área de forma coordenada. Não o que os economistas muitas vezes chamam o problema dos comuns, o dilema dos comuns, que vai todo mundo explorar aquela área e depois não sobre nada, vai para outra área. Isso é irracional. Então, por exemplo, aí uma transição da competição para a colaboração. Então, você organizar a exploração para você garantir que aquele território possa ser explorado e ter retorno econômico por muito mais anos. Então, acho que tanto a questão do manejo de exploração, por exemplo, da madeira, como e das florestas. A floresta é um grande ativo econômico, a gente não precisa ser só um produtor de soja, a gente pode ser um grande produtor de madeira, produzindo de forma colaborativa, coordenada, racional, sustentável. E eu acho que os alimentos que são consumidos, tanto pelas licitações do poder público, por que é um poder público, quando vai fazer uma licitação para servir o buffet das autoridades, não pode contratar uma cooperativa? Não é só para merenda, não. Pode ser para alimentação hospitalar, pode ser para alimentação de vários setores. Então, a gente tem que usar a criatividade, a inovação, os gestores locais, para a gente não ficar só nos modelos pré-estabelecidos, inventar. A gente já teve uma experiência essa de compra de alimentos cooperativas para educação. Mas falando agora, me veio essa ideia que eu não conheço uma experiência disso para a recepção de autoridades. Por que não? Isso já seria assim, temos que inovar, entendeu? E eu acho tanto o manejo florestal, mas nessa área ambiental, estrito senso, como o fomento à economia das pequenas cooperativas, são exemplos concretos de ações que estão, por exemplo, no nosso manifesto,
e que os gestores locais podem implementar, que não depende de Estado, de União, de nada, depende só do nível local, né? Sim, sim. Eu lembro de ter visto alguns municípios que já começam a falar sobre o reflorestamento produtivo, né? Então, muitas vezes tem aquelas necessidades de compensações ambientais que o município fiscaliza, né? E que, enfim, já existem empresas ou instituições de terceiro setor que realizam, executam, e aí como que a gente também, né, pensa mais amplo? Então, vai reflorestar? Será que já não pode fazer um SAF? Né? E esse SAF já não poderia, então, voltar também para a escola, né, através do PNAE, do Programa de Alimentação Escolar? Então, eu vejo que tem vários mecanismos e instâncias locais que são possíveis e que integram, né, um pouco dessas propostas todas que a gente vem falando. Bem legal. Estou vendo que veio uma pergunta aqui, uma reflexão, vou ler. Tem que ter muito cuidado em regulamentar compras públicas a pequenos. Os exemplos são bons? Acho que temos alguns exemplos, né? Eu trabalhei lá no município de Colatina, no Espírito Santo, onde conseguimos articular com produtores agroecológicos, né, durante uma chamada pública para o PNAE. E aí eles tanto se organizaram numa tecnologia social, que é a comunidade que sustenta a agricultura, como fizeram um planejamento para entregar alguns itens agroecológicos que a merenda compra todo ano, né? Então, quando articula e segue um pouco do chamamento e tal, é possível. Imagino que na Amazônia isso também possa acontecer, né? Legal. Não, eu acho que tem que inovar. Assim, cuidado, a gente vai ser tempo, mas a gente tem uma administração pública de caráter muito burocrático no Brasil, no sentido que é muito ligada aos procedimentos, aos meios e pouco na eficiência, eficácia e efetividade das políticas. Às vezes, quando a gente tem algum controle, é de eficiência, sim, se está fazendo mais barato, mas não se ela foi efetiva, ou seja, se ela criou impacto lá na ponta. Porque, assim, não adianta só comprar o alimento mais barato. Ele precisa comprar o alimento mais barato e matar a fome das crianças e fomentar o aprendizado, que é o objetivo. Então, mas eu acho que a gente precisa inovar. Eu acho que tem que ter cuidado, mas a gente precisa mais no setor público pecar mais pela inovação do que pela proteção dos procedimentos estabelecidos. Então, a gente tem que inventar novos procedimentos e focar um pouco mais nos resultados. Muito bom, muito bom. Eu acho que, sobretudo, isso é muito importante de falar. Assim, acho que a gente pode se encaminhar, né, para um fechamento, e cobrar resultados tem tudo a ver com o que a gente está propondo, né? A gente está trazendo um manifesto, a gente está buscando, né, candidatos e candidatas que queiram aderir e que topem, né, que a gente faça um apoio, que a gente acompanhe. A nossa ideia é mais do que só cobrar, entender o que a gente pode fazer junto, né? Entre cidadãos, voluntários, instituições, sociedade civil e o poder público, né? Então, quero te convidar para deixar um recado final aí para nós. Legal. Não, Edu, eu acho duas coisas. O nome do nosso manifesto, eu acho que ele é muito simbólico, né? Ele é um manifesto sem tempo a perder e por uma Amazônia viva, né? Eu acho que tem duas coisas aí muito legais esse nome. Uma é esse sentido de urgência, né? A gente está com um dilema como humanidade, e se a gente não mudar radicalmente e rapidamente nosso estilo de vida, nosso estilo de política, nosso modelo econômico, a gente provavelmente não terá tempo como espécie, né? O mundo vai continuar. A espécie humana, eu não sei. Então, a gente não tem tempo a perder. É agora e é para ontem. E é para uma Amazônia viva, é isso, a Amazônia, é isso que eu falei, é um organismo vivo, o meio ambiente. Não tem essa separação, isso é a nossa lógica moderna aqui, que separa a gente do meio ambiente, a outra metade desse meio ambiente somos nós, a natureza humana é parte da natureza, a gente é um animal racional, desejante, assim, a gente tem desejo, tem razão e tem instinto, então eu acho que é isso, a Amazônia é viva, ela está vinculada com a gente. E as eleições são um grande momento para a gente escolher os incentivos que a gente quer guiar daqui para frente.
o que é uma política pública, o que é quando a gente está escolhendo um candidato. Ainda é aquele candidato que só quer pautado pelo medo e quer aumentar só a segurança, ou outro que quer dar mais oportunidade. Então, assim, quais são os incentivos? Tá ouvindo, Edu? Oi, cortou ou não? Cortou? Eu ouvi até quais são os incentivos. Cortou um pouquinho, beleza. Eu ouvi até quais são os incentivos. Quais são os incentivos que... Quando a gente vota, essa aí não está escolhendo só uma pessoa, um vereador ou um prefeito. A gente está escolhendo os incentivos para a gente guiar o comportamento da sociedade naquele próximo período. Política pública nada mais é que incentivo. Então, por exemplo, a gente pode ter uma política pública que incentive carro ou bicicleta, que incentive as pessoas a andarem em transporte coletivo ou transporte individual. Depende da regra, da política que for aprovada. Que tenha uma educação que fomente a diversidade ou que ache que a diversidade é ruim. Tem essas duas visões na sociedade. Que a gente compre merenda escolar do nível local ou que compre do grande produtor que mora a milhares de quilômetros de distância. Então, quando a gente está votando, é isso que eu queria deixar como mensagem final, a gente está escolhendo os incentivos que vão guiar a nossa vida em comum em sociedade. E esses incentivos precisam ser colaborativos, eu acho. Então, a gente vive uma era competitiva, e se a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de colaboração. Então, a gente tem um grande potencial na nossa frente, que a era digital pode ser a era da colaboração. Mas isso não é certeza, a gente pode ter muita coisa ruim. Então, acho que vamos votar pensando nisso. Como a gente faz o nosso voto fomentar a diversidade, fomentar a colaboração, fomentar soluções de baixo para cima, valorizar o saber local, isso é a coisa mais maravilhosa que a gente tem no Brasil, o saber indígena, o sabor quilombola, o sabor das comunidades rurais. O mundo todo queria ter esse conhecimento tradicional que a gente tem, isso pode ser o futuro do Brasil. Mas tem gente que vai achar que a gente não tem muita terra para indígena, que a gente tem que focar em outras coisas. Então, isso tem essas visões da sociedade. Então, o nosso voto vai criar os incentivos para a gente ser o que a gente acredita que pode ser. Então, é muito importante. O manifesto é uma contribuição mínima aí para organizar esse debate, mas o mais importante é a sociedade se organizar, escolher consciente e pressionar. Se pressão, tem uma frase que eu gosto, é o seguinte: política é que nem feijão, só cozinha na panela de pressão. Tem que ter muita pressão depois para a gente conseguir implementar isso. Então agradeço aí, Edu, foi ótimo o papo. E eu nem tinha Instagram, baixei hoje aqui rapidinho para entrar, mas adorei a experiência aí de estar aqui batendo esse papo. Eu também, gostei bastante da experiência, João. Para mim também foi novo, assim, essa troca desse jeito, mas foi bem legal. A gente passou por vários pontos e tô contigo. A gente tem que pressionar. Eu convido, né, todo mundo que está assistindo, que vai assistir depois, vai lá no nosso Instagram da União Amazônia Viva, marca o seu candidato, né, vê o que ele tem a dizer sobre isso. Não importa se ele está lá na Amazônia, se ele está aqui no Sudeste, se ele está no Nordeste, no Sul, Centro-Oeste. Se entender como parte do todo, né? E aí buscar as pautas comuns, porque os reflexos são comuns, né? Então, agradeço também bastante. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Legal, gente. Valeu, Edu. Valeu todo mundo aí. A gente fica conectado aí por esses outros meios. Maravilha. Boa noite. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.